Igreja, carta aos Hebreus 13. Lembrando que depois da palavra, nós teremos aí o louvor final do amado Paulo. Depois a gente volta para a bênção apostólica. Amados, Hebreus capítulo 13, carta aos Hebreus 13, eu estarei lendo os versos 20 e 21, lá no finalzinho de Hebreus. Hebreus 13, versos 20 e 21. A palavra do Senhor diz em Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos nesse momento como igreja, estamos nesse momento a receber de Ti, Pai, a revelação da Sua palavra, que nos edifique, que o Espírito Santo do Senhor possa nos abençoar, que seja dito aqui, que seja pregado aqui a Sua palavra, porque é a Sua palavra, que as nossas mentes, os nossos corações estejam cativos a Sua palavra, a Sua mensagem, Pai. Que nesses momentos que passaremos juntos, nós estejamos por inteiro com alma, corpo e espírito, para receber o melhor de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, essa passagem da carta de Hebreus aos Hebreus, ela é interessada, como o próprio nome diz, aos judeus. Só que judeus agora cristãos, que se converteram no caminho do Senhor. O grande objetivo dessa carta é trazer uma palavra de consolo, de esperança, porque os judeus, porque quem se convertia no início da igreja eram os judeus, mas os judeus eles estavam sendo perseguidos, não é? Então eles estavam com muito sofrimento, eles tinham um estado de sofrimento. E eles estavam, na verdade, precisando renovar a sua confiança, a sua fé. E essa carta, na verdade, aos Hebreus, ela vem para exortar, perseverem, continuem perseverando. É mais ou menos o que nós estamos passando hoje, buscando de Deus, para que Deus renove as nossas esperanças, renove as nossas fés, a nossa fé, renove a nossa confiança em Deus, em Cristo Jesus. E um propósito também muito claro nessa carta é para que aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, essa carta tem um caráter de prevenir para que eles não voltassem ao judaísmo.
Porque nós, quando nos convertemos, nós temos um período de absoluta turbulência. Então, na verdade, essa carta, ela serve também para que o cristão ele se enraize, ele crie raízes no Evangelho. Para que também eu e você, a gente seja chamado à nossa responsabilidade que o velho homem, ele não volte. Carta aos Hebreus, aos recém-convertidos. É dessa forma que Deus, ele vai preparando, ele vai nos preparando. E vai preparando também o povo para receber e continuar recebendo o Messias. Na semana passada, nós falamos da instituição da Páscoa judaica, que teve como propósito comemorar a saída do Egito, a libertação de Israel, cujo principal foi o quê? O sacrifício do cordeiro e o seu sangue colocado na porta. Nós vimos isso. Vimos, não é? E vamos intensificar hoje que o sentido profético, na verdade, o que foi? O cordeiro. Jesus Cristo como a nossa Páscoa, que tira o pecado do mundo, a nossa proposição. Então, na verdade, a Páscoa judaica, ela foi o quê? A morte do Cordeiro, a comemoração da morte e libertação através da morte do Cordeiro. A segunda festa que nós vimos foi os pães asmos. O propósito de comemorar o quê? A saída rápida do Egito. É por isso que os pães asmos foram feitos sem o quê? Sem o fermento. O fermento aqui já projetando a figura de Jesus Cristo, Cordeiro imaculado, sem pecado. E a verdadeira figura da igreja. Uma igreja sem mácula, sem rugas e sem pecado. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que tipifica esse pão asmo. Amém, igreja? Diga um amém aí onde você está. Essa é a verdadeira razão da igreja. Uma igreja imaculada. E esses elementos até aqui nos dão base da ceia do Senhor. Que falamos e sempre falamos da importância. E o terceiro dia, no terceiro dia, os judeus comemoram as primícias e falamos, não é? Que o judeu, ele dedica, ele consagra esse dia aos primeiros frutos, as primeiras colheitas da cevada. E é a festa da primícia, tipificando quem? A ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo é uma garantia da minha e da sua ressurreição absolutamente física. Então o foco de Deus, amados, o seu grande objetivo é resgatar o relacionamento perdido. Se nós pudéssemos colocar o principal objetivo de Deus na sua Bíblia, na sua palavra, é o quê? Nos resgatar. Resgatar o relacionamento que foi perdido. Resgatar e expandir o seu reino. Nos reconciliar e expandir. E nos usar para quê? Para expandir. É por isso que desde sempre, desde a queda, Deus ele anuncia o quê? A forma de como essa reconciliação seria. Se você pode, se você não pode, não tem problema, mas eu estarei lendo Gênesis 3, a partir do verso 14, são só 2 versos de Gênesis 3, para mostrar, não é? Para evidenciar essa preocupação de Deus, onde ele fala lá em Gênesis 3, verso 14, então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens.
Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Logo no início, nós acabamos de ler, amados, a primeira profecia da vida do Messias. Essa é uma interpretação absolutamente messiânica, que é justificada porque ferir a cabeça da serpente é fatal. Jesus Cristo como vencedor. Diga um amém aí, igreja. Por outro lado, a ferida no calcanhar, ela não é mortal, mas é uma referência ao sofrimento do Messias. Sua morte e sua crucificação, mas é a preparação para a vitória através do quê? Da ressurreição. Ressurreição que ela é evidenciada durante toda a Bíblia. Ressurreição que ela é apontada. Como nós estamos tendo a oportunidade de estudar Isaías, eu separei um verso de Isaías que evidencia isso. Quando o profeta diz, mas ele, o Messias, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos o quê? E pelas suas feridas nós fomos o quê, igreja? Sarados, pelas feridas de Jesus Cristo. Então fica claro aqui que a reconciliação para com Deus seria através do sacrifício do Cordeiro. E que pelas suas feridas nós seríamos sarados. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele se permitiu como um cordeiro para curar as nossas feridas. Bom, mas como seria a expansão do reino de Deus? Como seria a expansão do evangelho? Qual a estratégia de Deus? De que forma Deus, como é soberano, ele reage e ele vai o quê? Buscando estratégias. Amados, hoje nós estamos no ano 2020. Muitos países, aldeias, muitos ainda não conhecem o nome de Jesus Cristo. Não conhecem o nome. Quanto mais que ele é Deus. Então vejam, essa estratégia de buscar essa reconciliação, e é claro que ele nos deixou o mandamento de ir e pregar o evangelho, ela é latente, ela é real e é necessária. E a igreja, nós como igreja temos o quê? Somos usados, somos utilizados, somos abençoados em pregar a palavra, em ensinar a palavra, em orar, para que novos cristãos surjam, para que essa reconciliação aconteça, para expandir o evangelho. E como é que eu faço isso? Puxa vida! Eu instituo a Páscoa judaica, que eu aponto para o Messias, porque Deus, ele vai planejando, ele é soberano. No mesmo dia, os pães asmos, sem pecado, já instituo que essas festas, elas são obrigatórias. Depois vem a festa das primícias, depois de 3 dias, e eu vou instituindo essas festas. Né? Eu vou o que, na verdade?
utilizando a estratégia dessas festas para o quê? Para expandir o reino. É por isso que quando Jesus Cristo, um pouco antes dele morrer, ele estava comemorando o quê? Essas festas. E quando Cristo ressuscitou, o que ele disse aos apóstolos, logo quando ele ressuscita? Convido você para Atos 1. Eu convido você, igreja, para Atos 1. Eu vou ler os versos 4 e 5. Porque nesse contexto judaico, Jesus Cristo diz em Atos 4 e 5: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de quantos dias, igreja? Dentro de poucos dias. Então o que Jesus fez? Ele comemorou tudo que tinha que comemorar e falou: peraí, me aguarde. Não saiam, não vão embora. Aguardem. E imediatamente no verso 8 de Atos 1, que ele diz? Você já conhece. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o que, igreja? O Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Na verdade, o que Jesus Cristo disse é o seguinte: vocês terão poder, igreja, apenas então somente com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. Apenas então somente com o Espírito Santo de Deus. E o que haveria? Qual a festa? O que haveria dentro de poucos dias em Jerusalém? Qual a estratégia que Deus usou? Atos 2:1. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de quê, igreja? De Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Então todos os judeus estavam reunidos para a comemoração dessa quarta festa, que é a festa do quê? De Pentecostes. E para o judeu, essa festa ela era tão importante quanto a festa de Pão Asmos. Absolutamente necessária e obrigatória a participação dos judeus em Jerusalém, porque o propósito era comemorar os primeiros e consagrar os primeiros frutos da colheita de trigo. Não é? Era uma festa absolutamente necessária. Os judeus eles iam para Jerusalém. Quando ocorria? 50 dias depois da Páscoa. Páscoa judaica. É por isso que se chama o quê? Pentecostes. Era uma das maiores festas dos homens, se não a maior. Os judeus, amados, eles viajavam de todos os países para eles se reunirem onde? Em Jerusalém. Aí Deus pensou e determinou o quê? Puxa vida, uma das estratégias que eu vou fazer para que o meu reino se expanda, o que é? É através do quê? Da descida do Espírito Santo. Utilizando o quê? A festa judaica. Ele utilizou a Páscoa judaica, os pães asmos, as primícias como Jesus Cristo. Bom, agora eu vou utilizar o quê? A reunião do povo. Vai todo mundo para Jerusalém. Então, na verdade, o que é a festa de Pentecostes do judeu? É a profecia do derramamento do Espírito Santo, é o nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Amados, é a estratégia de Deus. E aí ele continua: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam o quê? Todos reunidos no mesmo lugar. Porque vinha o povo de todos os países. Verso 2.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Amados, tinha que ser sobrenatural. Deveria ser o quê? Impactante. Porque eles estavam reunidos. Verso 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles o que? Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do que, igreja? Do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém, igreja? Todos ficaram cheios do que? Do Espírito Santo. Não há igreja sem estar cheio do Espírito Santo. Não há. Não há. Não há evangelho sem estarmos cheios do Espírito Santo. E como o nosso Deus é um Deus de ordem, ele não é um Deus de confusão. Quando você começa a se aprofundar no texto, a partir do verso 6, ele diz: assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. Então havia entendimento. Estavam atônicos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Porque somos partos, somos medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Olha o que Deus faz no nascimento da igreja, utilizando a festa judaica de Pentecostes. Mas todos se entendiam. Não é a barbúrdia de falar em línguas. Não é um negócio que ninguém entende. Se entendia, mas era sobrenatural. Era o mover do Espírito Santo que vinham e que foi o quê? Vários judeus convertidos de vários países. Porque todos eles ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. Amém? Diga um amém aí onde você está, igreja. Então, nosso Deus é um Deus de estratégia. E a partir daí, com a descida do Espírito Santo na festa judaica de Pentecostes, se inicia o quê? A igreja. A igreja. A nossa igreja. Quando se diz, é uma igreja pentecostal, a igreja do fogo, do poder, todos nós somos pentecostais. Porque só há igreja com o mover do Espírito Santo. Se não há Espírito Santo, não há igreja. Existe uma reunião que falam de Deus, mas não há igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela passa pelo início do quê? Do Espírito Santo. E o que eu trago aqui nessa quarta festa justamente é isso, essa estratégia que Deus usa. E nós, quando temos esse poder do Espírito Santo, e isso se evidencia, porque depois que há esse poder, Pedro, quando ele prega a sua palavra, amados, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas são convertidas. Mediante o quê? Lógico, a obediência de Pedro. Lógico, a tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ter um período de aprendizado antes de falar do Senhor, antes de orar do Senhor. Nós temos que entender. É por isso que a gente vem, como veio nos ames, falando do quê? Dos frutos do Espírito. Como a gente veio nos cultos falando do quê? Dos dons do Espírito. Porque sem Espírito Santo, igreja, nós somos um clube. Sem o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, não tem sentido.
E aí depois, Deus ele vai costurando as estratégias e levanta depois de Pedro quem? De Pedro e dos apóstolos. Ele levanta quem? Paulo, que participou de 3 grandes viagens missionárias, a última para Roma, que passa por toda a Ásia, por toda a Europa, sendo açoitado, martirizado, picado por cobra, passando por privações. E qual a surpresa dele, igreja? E qual a surpresa dele quando ele ia em alguns lugares? Existia já a igreja de Cristo. Por quê? Porque adveio da onde? Daqueles que estavam no dia de Pentecostes. Isso está evidenciado no livro de Atos. Paulo ficava alegre, às vezes, quando ele chegava na aldeia e via uma igreja de Cristo. Porque para Deus, para o Espírito Santo de Deus, não há barreiras. Amém, igreja? Então, o que nós temos que buscar de todo o coração, entendimento que é a vontade de Deus? Porque já está tudo escrito, já está tudo formulado. Deus já tem todas as estratégias. Deus já tem as estratégias para a minha vida, para a vida da minha família, para a sua vida, para a vida da sua família. Deus já tem estratégia para essa igreja. Deus já tem estratégia para essa igreja nessa cidade, seja ela qual for. Basta o quê? Nós termos o quê? O poder do Espírito Santo. Quando eu vejo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e eu aprendi dessa forma, eu vejo a Bíblia como uma única palavra, de Gênesis a Apocalipse. O antigo, ele aponta para o novo, mas na verdade a Bíblia ela é uma só. Então nós temos que entender, nós temos que buscar, nós temos que estudar. Tudo aponta para Jesus. E é um plano absolutamente perfeito. E eu quero terminar essa mensagem, lendo e interpretando o texto inicial, lá de Hebreus 13. Você vai falar, pô, pastor, você leu para aquele texto por quê? Você leu Hebreus, mas não vai em Hebreus? Hebreus 13, 20 a 21. Que o Espírito Santo possa falar com você nesse momento, nessa palavra. Aqui, na verdade, está terminando os versos 20 e 21, na verdade, ele é o fechamento dessa carta, ele é o arremate final, porque depois, né, os versos de 22 a 25 aqui são as saudações e despedida e a bênção. Então, o arremate, o fechamento dessa carta é a seguinte: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe você em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. O Deus da paz, nós servimos ao Deus da paz, ausência de males. Como já foi testemunhado aqui, eu fui com paz para o nascimento do meu filho. Eu tive paz. Jesus me deu paz. Mas como é que você pode ir em paz? Na situação, não estamos saindo de casa, você vai para o hospital, não, porque estão me dando paz, eu sei quem eu sirvo.
E é esse Deus que nos proporciona uma aliança com quem, amados? Com o sangue do Cordeiro, com o sangue real, uma aliança eterna, cujo desejo de Deus é que eu e você, o quê? Sejamos aperfeiçoados. Sejamos aperfeiçoados. Sejamos perfeitos, sejamos santos. Sede santos porque eu sou santo. Para que Deus opere através das nossas vidas. Para que esse evangelho, amados, cresça. Para que esse evangelho seja o quê? Promulgado. Em nome de Jesus nós temos que entender isso. Deus hoje, ele não está mais usando o João evangelista. Ele está usando esse João aqui. Ele não está usando mais o apóstolo Paulo. Ele está usando o nosso Paulo aqui. Ele não está usando mais o Elias. Ele está usando o nosso Elias. Não está usando mais o Marcos. Nós temos 2 Marcos aqui. Amém? Então, o que Deus quer na minha vida e na sua vida é fazer com que essa soberania, com essa expansão do evangelho continue através de quem? Das nossas vidas. E só há expansão do reino através do quê? Da ação do Espírito Santo. Amém, igreja? Então é importante nós termos o quê? Esse conhecimento, mas termos também o quê? A certeza de que Deus quer me usar e quer te usar. Porque faz parte do quê? Do plano de Deus, a expansão do evangelho passar por minha vida e por sua vida. Nós fazemos parte do plano de Deus, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Amém, igreja? E Deus, ele vai usando todas as estratégias dele. Todas. E vai apresentando o que? A nós. E fechando aqui. E tudo a quem seja a honra e a glória seja dado a quem? A Jesus Cristo, igreja. O Paulo lá atrás não existe mais. O João lá atrás não existe mais. O Elias lá atrás não existe mais. Nós também logo, logo não existiremos mais, a não ser que sejamos arrebatados. O que nos resta? Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E não tem idade, igreja. Eu estou com a minha filha aqui de 16, o meu filho de 23, você aí também. Não tem idade. Amém, igreja? Que essa mensagem ela invada os nossos corações. É importante o estudo, claro que é importante agora nós termos essa visão amplificada dessas 4 primeiras fés. Claro que é. Mas o que nos dá um real sentido para as nossas vidas, e que o Espírito Santo, e eu vou orar para que isso seja colocado no meu e no seu coração a cada dia, no renovo da misericórdia dele. Deus conta com a gente. Deus conta comigo e Deus conta com você. Nós estamos dentro do plano de Deus, dentro do plano de expansão do Evangelho. E não será peste, não será praga, não será Covid, não será absolutamente nada que vai parar, que vai nos parar e vai parar a igreja de Jesus. Amém? Diga um amém aí onde você está. Nada vai nos parar. Amém, igreja? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome